É o resumo geral, juntando tudo. Então eu poderia separar em fatores endógenos, que são constituídos por polimorfismos genéticos, sobretudo, como eu citei, de genes relacionados ao HLA2, estão relacionados com a apresentação de antígenos e com a diferenciação de linfócitos. Aí você tem as disfunções imunológicas, você tem uma maior população de linfócitos T autorreativos, você tem a maior produção de autoanticorpos, por exemplo. Esses fatores endógenos, quando eles são associados com os fatores exógenos ou ambientais, tipo infecções virais por enterovírus, Coxsackie-B, uma nutrição inadequada, rica em fast food, por exemplo, e outras causas, como toxinas, medicamentos, tudo isso vai convergir para uma destruição das células beta do pâncreas, que vai convergir para o diabetes tipo 1A, que é o diabetes autoimune. Lembrando que, para eu ter o diabetes, eu tenho que perder uma quantidade de cerca de 60 a 70% da massa total de célula beta do pâncreas. Então, suponhamos que eu tenha 1 milhão de células beta no pâncreas todo, em todas as ilhotas. Pegue todas as ilhotas, eu tenho 1 milhão de células beta. Se eu perder 100 mil delas, ou seja, 10%, não sinto nada. Sim, não tem repercussões glicêmicas. A glicemia nem aumentar vai. Se eu perder 20%, também não vai ter alteração na glicemia ainda. Se eu perder 30%, também ainda não vai ter. Por que eu não vou ter alteração glicêmica? Porque as que estão vivas vão compensar secretando mais insulina. Eu vou ter um mecanismo compensatório ajustável. Sobretudo se essa lesão for mais crônica. Quanto mais crônica for a lesão, ou seja, quanto mais devagar ela for, quanto mais duradoura e longínqua ela for, mais as outras células conseguem se adaptar. Aí vai aumentando, 50%, 60%. Quando chega em 70%, ou seja, eu já perdi mais célula beta do que eu tinha, do que eu tenho viva, né? Então, no exemplo que eu dei, 1 milhão. Então, eu já perdi 700 mil células. Tem só 300 mil. As células beta que existem ainda, que sobreviveram, elas não conseguem mais compensar. E aí é que eu começo a ter repercussões glicêmicas, ou seja, uma hiperglicemia. Antes eu só tinha uma leve intolerância à glicose, por exemplo, né? Com 50%, por exemplo, com 40%. Eu comia, quando eu comia muito doce ou muito carboidrato, minha glicose elevava um pouco mais e demorava um pouco mais a baixar. Mas ela não ficava cronicamente elevada, entendeu? É o que eu chamo de intolerância à glicose. Ou seja, o meu corpo ele já não gerencia tão bem assim uma carga glicêmica, né? Uma concentração de glicose. Mas ele ainda dá conta, levando o tempo dele. Quando chega em 70%, 80%, aí, papai, não dá mais. Já é praticamente falência do componente endócrino do pâncreas. E aí você tem o quadro clínico realmente de diabetes tipo 1. Você vai precisar de insulina exógena. Você vai precisar de uma insulinoterapia. De maneira geral, é isso. Então, como eu disse, ó, quanto maior o isso daqui são fatores que vão se somando. Tem gente que tem mais polimorfismos genéticos. Logo, então, uma disfunção imunológica mais leve, mais suave, já repercute muito. Se você, presta atenção, se você não tiver nenhum polimorfismo genético de susceptibilidade, e se você não tiver nenhuma disfunção imunológica de susceptibilidade, em teoria, você poderia, por exemplo, ser mais tolerável a comer fast food, sem ter nenhum problema. Mas como a gente não sabe, vira uma roleta russa. Você tentar ter maus hábitos, né? Um bom indicativo disso aqui realmente é você olhar para sua família. Por exemplo, eu, no meu caso, minha mãe tem diabetes, meu pai tem diabetes. Meu pai tem diabetes tipo 2.
Minha mãe tem diabetes tipo 2. Se fosse tipo 1, mais foda. Aí é o tipo 2. Então, eu, a Clerton, tenho pai e mãe com diabetes tipo 2. Então eu tenho um risco maior de ter do que quem não tem pai. Então eu tenho que ter mais cuidado com o que eu como e com como eu me exercito do que uma pessoa que não tem, entendeu? Mas mesmo assim, e isso é probabilisticamente falando, mas pode ser que eu não tenha herdado esses polimorfismos que o meu pai e minha mãe têm de susceptibilidade, pode ser. Suponhamos que são genes heterozigotos e eu herdei um alelo bom do meu pai e um da minha mãe. Só que a chance disso acontecer é baixa. E a gente sempre trabalha com probabilidade. Eu tenho duas irmãs mais velhas. Minhas irmãs são bons espelhos, que são mais velhas do que eu. A mais velha tem hipertensão. Meu pai e minha mãe também têm hipertensão. A minha irmã mais velha tem hipertensão. Eu, até onde sei, não tenho. Mas faz tempo que eu não verifico. Posso até ter. Irmã mais nova não tem. Entendeu? Enfim, é isso que a gente tem que se atentar. E olhar para a família, o histórico de doenças, é um bom reflexo do que a gente pode encontrar na gente no futuro. Aí é só para mostrar aquele panoramazinho, a ilhota, e ela vai começar a inflamar. Aí é o normal, né? Ó, isso aqui é uma leve inflamação, mas ainda, ó, isso aqui é a insulina em resposta a uma carga glicêmica. Mas a inflamação tá aumentando, tá aumentando. Vai chegar um ponto que essa inflamação vai matar a célula. Ó, inflamação, inflamação. E vai ficar só o tecido cicatricial. Ou seja, a célula morreu, a célula beta morreu, foi substituída por um é, fibroblasto, por uma cicatriz. Aí a ativação do inflamassoma na célula beta, que leva à morte delas. Ó, vai mostrar como elas atrofiam. Ó. Você tem uma atrofia das ilhotas. Ó, as ilhotas que são constantemente agredidas, ó, elas vão atrofiando, atrofiando, atrofiando. Aí você pode chegar no caso de ter 0% de ilhota. Então, note como era e como ficou. Só que, óbvio, isso é ao longo de 1, 2, 3, 4 anos. 10 anos, entendeu? Não é uma evolução, tipo, ah, de um dia pro outro, de um mês pro outro, ou até de um ano pro outro. Que é só para mostrar, ó. Num ambiente sem inflamação, num ambiente com inflamação. As ilhotas inflamadas, a insulite. Ó, a infiltração das ilhotas por células mononucleares, que antecede a doença clínica e persiste por várias semanas antes da destruição significativa das células beta. Ó, que é a inflamação aqui, ó. Isso aqui é é leucócito aqui, ó. Um aglomerado de leucócito. Não era para ter isso aqui, não. Isso aqui são células, ó. Células imunes dentro de uma ilhota. Tem muito macrófago aqui, por exemplo. Ó, diabetes mellitus tipo A no ato do diagnóstico. Esse paciente aqui, suponhamos que ele tivesse só 50% das ilhotas. Aqui, ó. Ele ainda consegue produzir insulina. 5 anos depois, eu fui também ver uma fluorescência aí da célula beta dele. Ó, limpa, sem nada. Então, isso mostra que em 5 anos ele perdeu, por uma destruição autoimune, praticamente todas as células beta do pâncreas dele. Que é o pâncreas normal, ó, como ele é bonitinho. As ilhotas aqui. O pâncreas no diabetes tipo 2. Só tem a porção acinar. Porção endógena, porção de ilhotas. Ó. Tudo isso aqui é tudo fibrose, fibrose, cicatriz, cicatriz. Ou seja, não é funcional.
Então, aquilo que eu tinha dito, né? Fiz até um meme. Ó, linfócito T, citotóxico. A célula diz, ó, a célula beta diz: linfócito T, fui infectada por um vírus. Toma aqui o antígeno viral para você me ajudar. Aí o linfócito T, CD8+, o linfócito T citotóxico. Obrigado por me apresentar esse antígeno. Eu vou resolver essa situação. Aí o linfócito T, iniciando o procedimento de sacrifício da célula beta infectada pelo vírus. Aí a célula beta não entende. Ou seja, a célula beta, na esperança de se livrar da infecção, apresenta o seu antígeno via MHC classe 1, via HLA classe 1, para o linfócito T CD8+, o citotóxico. O citotóxico diz: beleza, eu vou te livrar da infecção, porque eu vou te livrar da vida, eu vou te matar. E aí, né, prioridades, porque o linfócito TCD8+, ele preza o todo. Ele preza, sobretudo, a parte viável. Ele pensa assim: se eu conter a infecção agora, se eu matar essas 10 células infectadas, a chance do vírus se espalhar é menor. E aí ele dá o beijo da morte. Vai liberar granzimas, perforinas e vai estimular as caspases, né? Uma via de morte celular programada. A apoptose, no caso. E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua terceira edição, aqui é a segunda, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Físio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.